acompanhando aqui a sala com a gente. Eu sou Eduardo Mercadante, sou consultor de negócios aqui do Escritório Regional de Piracicaba, e nesse momento eu falo com vocês de Águas de São Pedro. Estamos aqui, alguns de nós ainda em home office, mas tudo bem, graças a Deus, todos com saúde. Espero que vocês aí também. Pessoal, nós vamos bater um papo agora sobre direito do trabalho. Eu quero trazer uma visão mais estratégica para vocês do uso do direito do trabalho. Nós, não muito raras vezes, vemos o direito como algo difícil, penoso, e aí fica até aquela pecha, de uma coisa chata. E eu até entendo, não critico quem acha assim, Muito advogado se esmera em ser chato e acaba tendo aí essa fama, colocando essa fama de algo desagradável. Mas olha, para quem é operador do direito, é uma delícia falar sobre isso. Às vezes gera discussões apaixonadas, O pessoal briga, literalmente, quando acredita em alguma coisa. Mas eu não vou ficar me apegando aqui a aspectos muito técnicos, tá bom? Eu quero uma coisa mais leve, mais tranquila, e eu quero que a gente fale aqui de aspectos do direito do trabalho que possam, talvez, ser para você uma perspectiva de mudança, de adequação, de modernização da tua operação, tá? Veja que os negócios, falando em operação de mercado, falando em atividade econômica, os negócios dependem da lei. Sempre, sempre. Seja direito do consumidor, seja direito contratual, seja direito empresarial, seja direito tributário, o direito está presente em tudo o que diz respeito à atividade comercial, atividade empresarial. Não tem como ser diferente. O Estado é construído com base nas leis. As leis regulam as relações em sociedade. E a lei também vem e regula como uma atividade econômica opera. E dentre o conjunto de leis, o direito do trabalho, das relações de trabalho, tá? Mas eu vou dar um plano geral para vocês, isso será necessário, e a gente vai fazer de uma maneira que seja tranquila, tá bom? Se você tiver qualquer dificuldade com algum termo, alguma expressão, algum conceito que eu não consegui ser claro, fala aqui, tá bom? Abre o microfone, me chama aqui, tá bem? Quero ouvir vocês. Eu vou manter a minha câmera fechada, porque eu estou com um problema na internet. Deixei aberto aqui para vocês me conhecerem, ver essa cara redonda que eu tenho, tá bom? Essa barba branca, mas eu vou fechar a câmera para a gente manter a qualidade da transmissão de dados. Tudo bem para vocês? Qualquer dúvida, então, abre o microfone, me chama a Jaqueline no grupo, porque nem sempre eu consigo ou recebo a informação via chat. Tá? Não raras vezes o chat não atualiza para mim em tempo real. Às vezes ele só vai aparecer a informação no final, quando eu já encerrei a turma e eu não quero deixar de atender a dúvida de nenhum de vocês. Tá bom? Ajuda a gente nisso. Pode ser, Jaque? Claro, Merchan, estou aqui à disposição. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Se vocês precisarem também, eu estou lá no grupo de WhatsApp, vocês podem mandar mensagem, qualquer dificuldade eu estou à disposição. Boa aula. Beleza, obrigado, querida. Bom, pessoal, fechando a câmera e prosseguindo aqui com a nossa apresentação. Vão perder de ficar olhando para mim, mas, espero que o conteúdo compense. Bom, gente, vamos falar de direito do trabalho, o básico do básico. Vamos apontar os pontos da legislação trabalhista e como o conteúdo é muito grande, eu vou tornar isso conciso. De que maneira? Eu peguei para trabalhar com vocês aqui uma revisão daquilo que a reforma trabalhista trouxe em 2017. Não sei se você tinha ciência disso, mas nós tivemos uma reforma trabalhista, A CLT sofreu aí algumas mudanças. E para que você tenha noção do que isso representa para nós, que somos operadores do direito, essa chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, é uma senhora de 80 anos de idade, meio cega, meio manca, infelizmente, Mas é uma senhora de 80 anos de idade. Ela é da década de 40. Na verdade, ela é de 43. Então, falta pouco para ela fazer 80 anos, E de lá para cá, nós não tivemos nenhuma mudança na lei.
Nós tivemos uma CLT que permaneceu por décadas inalterada. E agora, 80 anos depois, quase, né, nós tivemos aí em 2017 uma revisão que veio numa esteira de atuação do governo, desde o governo anterior, procurando modernizar a lei trabalhista para ela poder atender melhor as mudanças que a sociedade acabou promovendo. As coisas mudaram, o jeito de fazer negócio mudou, a economia mudou, as relações comerciais mudaram, e a legislação trabalhista carecia de alguma atualização. Não é ainda aquilo que nós gostaríamos, mas para quem não tinha nada, foi algo muito bacana poder ver essa modernização e alguns pontos que acabaram se tornando importantes, né? O plano do governo, que começou no anterior e neste sentido continua no atual governo, é promover uma flexibilização das relações do trabalho, ou seja, é tentar, na medida do possível, valorizar aquilo que é negociado, ok? Entre partes. Não é tudo que se pode negociar, na maior parte dos casos a CLT é que vai dizer o que pode e o que não pode, mas há casos em que você poderá ter liberdade de negociar. E você verá isso aqui agora. Está prometida uma nova atualização trabalhista. Está prometida. Ainda não aconteceu, mas estamos aguardando aí para o próximo ano. Alguma novidade nesse sentido depende da agenda de prioridades do governo e do Congresso de concordar com a proposta de mudança, tá bom? Mas, sem delongas, deixa eu apresentar para vocês um pouco sobre a relação de trabalho. E para falar de planejamento trabalhista, eu vou precisar que vocês tenham alguns fundamentos de entender, por exemplo, que nem todo contrato de trabalho ele é um contrato seletista. Ou seja, nem todo contrato de trabalho está sujeito à relação de subordinação à CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ou seja, há contratos de trabalho com vínculo empregatício e existem contratos de trabalho que não têm vínculo empregatício. Nesse caso, aplica-se outra legislação, a legislação civil, naqueles que não têm vínculo empregatício. Então, quando que existe um contrato de trabalho com vínculo empregatício? Vamos lá. Para que exista um contrato de trabalho com vínculo empregatício, ou seja, é um contrato sujeito à aplicação da CLT, é preciso que na relação estejam presentes esses 4 pontos que você vê na tela. 4 elementos que devem estar presentes. Os 4. Não é um ou outro, nem 2 apenas, e nem 3 são suficientes. Se os 4 elementos não estiverem presentes na relação, então provavelmente não se trata de uma relação empregatícia. Agora, existe o contrário também. Há pessoas que não querem um funcionário, fazem um contrato civil, ok? Contrato de parceria, contrato de terceirização, seja lá o nome que a pessoa vai dar. Às vezes ela vem e aplica um contrato qualquer, porque ela não quer funcionário, mas quando você vai olhar o caso, do jeitinho como ele está acontecendo lá no dia a dia, às vezes a gente encontra esses 4 elementos juntos. E aí, como é que fica? Fica assim, estabelecido que é uma relação empregatícia. E olha que problemão para quem não queria o empregado. A pessoa contratou alguém para ser um contrato civil, um prestador de serviço, colocou a pessoa numa certa condição em que os 4 elementos ficaram configurados e a pessoa recebe ali a possibilidade de sofrer uma ação trabalhista pedindo vínculo empregatício. E pode ser que a justiça entenda que faz sentido, que é o caso, e condene o empregador a fazer o registro da carteira e pagar todos os direitos que não foram pagos no tempo certo. Tudo bem? E a respeito disso, o direito trabalhista, ele retroage no tempo, ele volta no tempo em até 5 anos. Agora imagine você
tendo que cumprir com 5 anos de direitos acumulados e não pagos ao longo do tempo e sofrendo uma condenação para pagar tudo de uma só vez, e isso com multa, juros e outros probleminhas que vêm a reboque numa situação dessa. Já viu que não é brincadeira, né? O bolo pode ficar maior do que a gente aguenta comer. Então, neste caso, é mais seguro você ter informação. E é o que eu quero oferecer para vocês aqui. Para que, havendo risco, seja um risco pequeno, calculado, ok? Que não te traga prejuízos. Agora, não se engane. Apesar do conhecimento, não existem certezas absolutas, ok? Muitas vezes o caso depende do que a gente chama de interpretação. E aí, venho eu e defendo uma tese, vem o outro, defende uma outra tese, e vem o juiz e adota a tese que ele achar melhor. Então, no final das contas, questões que não podem ser precisas, não podem ser claras, até por uma dificuldade ou impossibilidade de interpretação, quem decide é o juiz. Então, qual que é o nosso papel de empresário? Nós precisamos nos afastar do risco. Nós temos que evitar permanecer em áreas de sombra, em áreas nebulosas. A gente tem que procurar clareza nas relações para correr o menor risco possível. Tá bom? Mas vamos lá, deixa eu explicar para você esses 4 elementos e você vai compreender o que eu quero dizer com a dificuldade de interpretação. Bom, primeiro eu quero falar sobre pessoalidade. Pessoalidade não é o primeiro da lista, mas eu quero falar de pessoalidade. A prestação do serviço é a incumbência de uma pessoa física específica, certa e determinada. O empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa. Olha, eu quero melhorar essa explicação desse slide. Pessoalidade está ligado à escolha por um ou outro trabalhador. Se você, numa relação, escolheu a pessoa pelos atributos, pelas características, pelas competências que essa pessoa tem, se houve uma escolha entre fulano ao invés de cicrano, seja num processo seletivo, seja numa opção por um prestador de serviço, se você escolheu a pessoa por suas características, você está fazendo com que a pessoalidade esteja presente na relação. Se houve escolha, a pessoalidade está presente. Quando que não há escolha? Por exemplo, naqueles casos em que você contrata uma empresa e se quem vem fazer o serviço é fulano ou se é cicrano, tanto faz, contanto que o serviço seja feito. Vou lá, contrato uma instalação de sistema de rede de computadores na minha empresa. Ok, perfeito. Contratei esse serviço de instalação. Se a empresa vai mandar Alfredo, ou vai mandar Abigail, ou vai mandar o Ronaldo, ou vai mandar Karina, tanto faz para mim, contanto que o serviço seja feito. Este é um caso em que não existe pessoalidade. Mas se eu escolho fulano por causa das competências que ele tem, aí a pessoalidade está presente. Ou seja, você pode encontrar pessoalidade tanto nas relações de trabalho à luz da CLT, como você pode encontrar pessoalidade nas relações contratuais de trabalho que não são sujeitas à CLT, como, por exemplo, a escolha de um profissional autônomo para fazer um serviço. É como você quando vai ao médico, você não pega o médico que vem. É bom, às vezes não tem escolha, né? Mas quando você pode, você escolhe o médico. Não vem o médico que tem. Você quer o médico doutor fulano de tal, porque ele é especialista nisso. Se eu quero um pedreiro, eu quero o pedreiro X, porque o pedreiro X é assim ou é assado. Ok? Então a pessoalidade pode estar presente tanto nos contratos com vínculo, como nos contratos sem vínculo empregatício. Essa fica clara, fácil de você verificar. A onerosidade é um outro elemento que é fácil verificar. Onerosidade significa ônus, custo. A relação custa. É pago por esse serviço?
Então, se ele é pago, não é um serviço voluntário, né? Não é um trabalho para a comunidade, um trabalho voluntariado, até porque isso não tem nada a ver com atividade empresária. Trabalho voluntário até pode uma empresa ir lá fazer uma ação social, mas o funcionário da empresa ganha por isso. Ok? Trabalho voluntário está muito ligado a associações, entidades sem fins lucrativos. Agora, a onerosidade estará presente tanto no contrato com um vínculo empregatício, que é salário, quanto estará presente no contrato sem vínculo empregatício, que é o que a gente chama de honorário, ou o valor que se paga pelo trabalho, honorário, tá bom? Então, pessoalidade e onerosidade é fácil de você verificar. Já não acontece o mesmo com a habitualidade e nem com a subordinação. Aí nós entramos num caminho onde a interpretação, às vezes, ela não será precisa, e eu vou te mostrar isso. O que é hábito? O que representa a habitualidade? A lei fala quais são os elementos. A lei fala de subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Mas a lei não explica nenhuma delas. A lei não explica. Então, vou ter que me socorrer do entendimento que os tribunais têm. E a habitualidade é um elemento variável. A habitualidade é recorrência. A habitualidade, ela mostra uma repetição da ação, ok? Em períodos. Então, não é uma coisa certa. E aí nós temos alguns casos curiosos, né? Por exemplo, para explicar essa questão da habitualidade, eu vou pegar um contrato que ele não é ligado à atividade econômica, mas vai ajudar você a entender como é difícil a questão da habitualidade. Já que a lei não fala, vamos entender qual é a diferença de uma diarista, que é a pessoa que faz limpeza de casas, para uma empregada doméstica, ou um diarista e um empregado doméstico. Qual é a diferença de um e outro? Outro dia, um participante falou, a diarista faz um trabalho mais pesado, né? Vai lá e faz uma vez. E o empregado doméstico é aquele que faz o trabalho mais contínuo, de manutenção. Não é essa a explicação. Não é mesmo. Não existe, em relação ao trabalho, a forma como ele é feito, nenhuma diferença entre diarista e trabalhador doméstico. Não existe nenhuma diferença. O que caracteriza um e outro é a quantidade de dias trabalhados, mas isso não está na lei. Esse foi o entendimento que os tribunais acabaram tendo ao longo de décadas discutindo o assunto. Então, como é que os tribunais decidiram sobre isso? Até 2 dias trabalhados na casa de família é diarista. Um 3º dia trabalhado na casa de família não é diarista, virou empregada ou empregado. Entende? Não está na lei. Os tribunais é que chegaram a esse consenso. Só um minutinho, por favor. Perdão, voltei. Então, meus amigos, é assim. É uma situação delicada, porque, os tribunais decidiram, então está decidido. Não é tão simples assim. Quando os legisladores, quando o aplicador do direito, quando os tribunais decidiram entre 2 e 3 dias, como a diferença de diarista para empregado doméstico, eles estavam falando de um trabalho feito no ambiente familiar, não no ambiente de empresa. E aí começam a surgir situações esquisitas. Por exemplo, aquela casa onde existe lá no fundo uma edícula, e na edícula da casa a pessoa tem uma atividade econômica. Por exemplo, um artesanato, uma pequena marcenaria, ou seja lá o que for. Tem lá uma pequena atividade econômica lá. Aí a diarista vem 2 vezes por semana, faz uma limpeza na casa e limpa a oficina também. Só que isso de 2 e 3 dias só foi uma interpretação dada especificamente para o trabalho doméstico. E aí nós já vimos julgados aonde o dono da casa, a dona da casa, acabou condenada ao vínculo empregatício porque aquela pessoa que era uma diarista reclamou porque estava atuando numa atividade empresária.
da pessoa. Então, quando me perguntam o que eu faço, então, fala para ela, aqui você não mexe. Aqui você não mexe. Ah, é o escritório da casa, é onde eu faço o meu trabalho de revenda de produto, faço o meu home office. Bom, tá fazendo home office? Tá trabalhando? Então é a área de trabalho. Não quer correr risco? Não brinca com fogo. Simples assim. Fala, aqui você não mexe. Eu sei que não é o ideal, né, gente? Mas precisamos fazer a chamada gestão do risco. Se afastar do risco é bom. Há pessoas que não se incomodam em correr risco. Cada um sabe o que faz, não é? O importante é que a pessoa esteja pronta para suportar dificuldades caso venha do risco que se materializa. Então não corra riscos, tá? Quando a gente fala de atividade econômica, não é a doméstica, né? Não é o lar, a residência, a moradia. Quando a gente fala de atividade econômica, qualquer recorrência pode caracterizar hábito. Uma vez por semana pode ser hábito. Uma vez a cada 15 dias pode ser hábito. Eu não tenho competência para dizer para vocês é ou deixa de ser. Quem vai dizer isso no final é um juiz numa decisão. Agora, existe recorrência? Então, precisa tomar cuidado. Precisamos entender como que a gente escapa disso. A gente vai ver mais à frente os outros tipos de contrato e isso vai ajudar você a tomar suas decisões. Subordinação é o último elemento. O que é subordinação? A palavra subordinação, mais uma vez, ela é citada na CLT, mas não é explicada. Então, nós é que temos que interpretar. Subordinação é colocar-se sob ordens. Subordinar. Colocar sob ordens. Alguém está sujeito a ordens. Ok? Agora, a melhor maneira que eu tenho, Eduardo, de explicar subordinação é falando de um antônimo, que não seria um antônimo propriamente dito, porque o antônimo de subordinação seria insubordinação. Então não é um antônimo propriamente dito, mas ele se opõe totalmente, ele é o oposto da subordinação, que é a autonomia. A autonomia é o oposto de subordinação. Subordinar-se é colocar-se sob ordens, autonomia é a pessoa agir em nome próprio, em seu autonome, em seu nome próprio. Ninguém manda em mim quando eu sou autônomo. Alguém manda em mim quando eu sou subordinado. Entende a diferença? A diferença de subordinação e autonomia me ajuda a compreender o que significa subordinação. Subordinação sob ordens, autonomia, ninguém manda em mim. Então, o que é subordinar? Mais uma vez, a gente vai ter que olhar o caso concreto. Mas algumas coisas são um indicativo. A pessoa se sujeita a metas, a pessoa se sujeita a controle de horário, a pessoa se sujeita ao uso de uniforme, a pessoa, ela se sujeita a metas, meta X ou Y ou Z, a reuniões recorrentes para entrega de resultados. Se isso acontece, se existe uma gestão do contratante sobre o que o contratado faz ou como faz, a gente pode estar diante de um problema de subordinação, ok? Pode estar presente, é uma situação que vai sempre ser decidida no caso concreto, mas dá para se afastar dela, né? Agora, o problema está naquelas pessoas que ficam querendo justificar a sua forma de fazer. E aí, gente, você pode argumentar o quanto quiser. Justificar é tornar justo, né, a sua posição, mas nem sempre o juiz vai aceitar ou vai entender da mesma forma que você. O que você entende ser justo ou justificável, pode ser que o aplicador do direito, que é o juiz, pode não entender da mesma forma. Então, afastar-se de zonas cinzentas é uma coisa desejável para o empresário que não quer correr riscos ou não quer correr riscos desnecessários, tá bom? Você vai descobrir que muito do que se fazia de não querer contratar era por impossibilidade de ferramenta jurídica para isso, né? Mas agora a lei ela deu uma flexibilizada. Vamos ver essa flexibilizada. Você entendeu que esses 4 elementos juntos caracterizam o vínculo empregatício? Você entendeu que quando eles estão juntos, não importa o nome que você deu para o contrato, queira ou não, você tem um empregado? Ok? É isso que você precisa ter em mente, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Vamos melhorar
com vocês, para vocês entenderem que tipos de contrato têm vínculo empregatício e que tipos de contrato não têm vínculo empregatício e o que caracteriza cada um. Primeiro, os contratos com vínculo empregatício são três que estão previstos na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Nós temos o contrato de trabalho em tempo integral, o de trabalho em tempo parcial e o contrato intermitente, que é novo. Ele nasceu agora, em 2017, entrou em vigor em 2018, tá bom? O contrato de trabalho em tempo integral a gente chama de TI, tempo integral, TI, contrato TI. O tempo parcial a gente chama de TP, é um hábito. E o contrato intermitente a gente chama de intermitente mesmo, porque é muito novinho, ainda não deu tempo de criar um apelido bacana para ele, tá? Os contratos que não têm vínculo empregatício são chamados de trabalho eventual, autônomo, avulso, temporário ou a próxima terceirização. Vamos caminhar. Contrato de trabalho com vínculo empregatício, e vamos começar pelo padrão que a CLT tem, o mais comum, o que você conhece, que é o chamado contrato de trabalho tempo integral, o TI. Para aqueles casos onde a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, é a jornada completa. Algumas classes de trabalhadores têm jornadas de 40, existem casos em que a classe de trabalhadores, por questões sindicais, tem até 20 horas de jornada semanal apenas. Mas o padrãozão, a regra geral, é o contrato de jornada de 44 horas semanais, ok? Essa é a regra geral e todos os outros casos caracterizam exceção, tá bem? Agora, vamos olhar até para entender melhor o que me atende, o que melhor me atende como estratégia de operação, como processo produtivo, ou processo de prestação de serviço, ou como o meu trabalho vai acontecer, para entender melhor se isso é o caso para mim ou não, é importante que a gente conheça os outros tipos. Então vamos dar uma olhadinha agora no contrato de trabalho em tempo parcial, o chamado TP. Antigamente, isso era chamado de horista, o trabalhador horista, ok? Hoje nós chamamos ele bastante de contrato de tempo parcial. Existem algumas classes de trabalhadores que têm contratos de tempo parcial muito específicos, como, por exemplo, o contrato de trabalho dos professores, que ele muda a cada semestre por causa de atribuição de aula, tá bom? É um caso específico e normalmente regulado pelo sindicato daquela categoria dos professores, tá bom? Em relação aos demais casos, o contrato de trabalho parcial, ele se aplica naquela situação onde você tem trabalho, mas não é tanto assim que chegue a ocupar 44 horas do trabalhador. E aí, nós tínhamos, antes da reforma trabalhista, um contrato parcial de 25 horas, no máximo, na antiga lei, antes da reforma. Nós tínhamos um contrato de tempo parcial de 25 horas, sem direito a nenhuma hora extra. Nenhuma. Era até 25 horas e ponto. A reforma trabalhista flexibilizou e criou dois modelos. Um modelo é o contrato de trabalho de até 30 horas semanais, que não tem direito a nenhum minuto de hora extra, e o contrato de trabalho de até 26 horas semanais. Nesse caso, com uma possibilidade de você poder adicionar até 6 horas extras. Iria para 32. Só vamos tomar cuidado com essa questão da hora extra, que hora extra pode custar, né, mais caro. Depende de como você trabalha. Mas vamos entender esses dois casos. Primeiro, você vai notar que está escrito que a jornada é de até 30 horas. Não diz que tem que ser de 30 horas. É de até 26 horas, não diz que tem que ser 26 horas. Então, eu tenho liberdade de pensar aquilo que vai atender aquele posto de trabalho, aquele cargo, aquela função na minha empresa, tá bom? Se eu preciso um TP, um tempo integral. Às vezes, nós estamos acostumados com o modelo. Por quê? Porque sempre foi assim. Porque eu herdei era assim. Porque eu cheguei já era assim.
Gente, todos nós como empresários, de frequentemente rever nossas operações. É uma necessidade que os empresários estejam sempre repensando os seus processos produtivos. Será que dá para ser diferente? Será que dá para ser melhor? Não é para fazer pior, é para fazer melhor. Será que dá para ter mais eficiência, mais eficácia por menos custo? Sim, pode ser que sim. Eu vou contar um caso para vocês. Eu tenho acompanhado um consultor de mercado. Ele faz um trabalho bacana, interessante. E até um trabalho que acho que muita gente ia gostar de fazer. Ele viaja para outros países, para fazer benchmarking. O que significa isso? Ele vai lá em outros países olhar as empresas, o que elas fazem, como elas fazem, que é para aprender, para pegar as boas práticas e copiar, para ver o que houve de errado e não cometer os mesmos erros. O nome disso é benchmarking. Só que ele faz o benchmarking internacional. Então esse consultor, ele foi para Irlanda, um país ali que faz parte da Grã-Bretanha, fica ao lado da Inglaterra. Ele foi para a Irlanda, é um país bastante interessante, progressista, né? Às vezes a gente ouve falar e parece... A gente lembra de Highlander, lembra de filme, né? De espada, mas não, é um país moderno como outro país qualquer. E aí, ele chegou lá na Irlanda, entrou num conjunto comercial, de prédios comerciais, e foi olhar os trabalhadores que tinham naquele conjunto comercial. E viu que vários trabalhadores que estavam ali tinham um equivalente idêntico no Brasil. Aquele trabalhador tinha aqui também. Por exemplo, o auxiliar de escritório, aqui também tinha. O contador, aqui também tinha. O profissional de RH, que também tinha. Então, ele viu vários trabalhadores que tinham exatamente o mesmo aqui no Brasil. Na mesma atividade econômica, no mesmo setor, no mesmo segmento de empresa. E aí, ele olhou e observou que lá, curiosamente, dava 6 horas de jornada diária de trabalho, todo mundo levanta e vai embora. E ele falou, nossa, que diferente, né? Deve ser cultural. O pessoal trabalha 6 horas e não quer trabalhar mais e vai embora. E cada um vai fazer o que bem entende da vida, né? Vai passear com o cachorro no parque, vai para o cinema, vai para o parque, vai dormir, vai passear com a família. 6 horas é a jornada de trabalho lá. E aí você fala, tudo bem, eles gostam de trabalhar menos. Problema nenhum. Só que causa espanto a hora que a gente vai olhar a produtividade desses trabalhadores. Porque numa jornada de 6 horas, aquele trabalhador entrega os mesmos números que um trabalhador numa jornada de 8 horas aqui. Eu não tenho a resposta certa e precisa para isso, mas é, no mínimo, algo que nós precisamos dar atenção. Será que ele tem ferramentas melhores? Será que ele tem mais informação? Ou será que eles aprenderam a trabalhar com a dinâmica de 6 horas e com indicadores e metas que têm que ser entregues dentro das 6 horas? Eu não quero prejulgar ninguém, mas eu já vi muita coisa nessa vida. Com 50 anos, quase 30 deles dentro de empresas, eu já vi muita coisa. Vivenciei, tanto como funcionário como consultor. E aí, não raras vezes, eu presenciei situações. Funcionário chega, né? Vai bater o ponto, tem uma jornada longa pela frente, deixo aqui atualizar o papo com o pessoal, até o cara engatar uma segunda, leva algum tempinho. Aí, no meio da manhã, para aquele cafezinho, para, né, fazer um banheirinho, claro, todo mundo tem direito, mas depois talvez entra mais um papinho no meio. Ou deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp rapidamente. Só que se rapidamente no banheiro, às vezes come 20 minutos do dia da pessoa. Fácil, ok? Isso é um mal, não dá para colocar câmera nos banheiros. Não pode. Mas essas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram têm atrapalhado a vida e o desempenho de muita gente. Mas, enfim, a situação é essa. Aí, poxa, vai dando a hora do almoço, deixa eu ver o que eu vou comer, que horas eu parou. Aí volta 1 hora depois, barriguinha cheia, demora para engatar a segunda porque dá aquele soninho, né? Aquela preguicinha de estar de barriga cheia. Você sabe, você também é ser humano e passou por isso. E aí ele engata a segunda. Daqui a pouquinho, no meio da tarde, deixa eu botar mais um papo em dia aqui, tem que atualizar as coisas. E, enfim, gente,
final do dia já vai desacelerando porque tem que ir embora. Será que o nosso modelo de 8 horas, eu estou aqui conjecturando com vocês, tá? Eu estou aqui discutindo uma ideia com vocês. Será que o nosso modelo de 8 horas, nós estamos com ele assim, porque estamos acostumados, porque sempre foi assim? Será que existe possibilidade de um certo posto de trabalho na minha empresa, ele ser cumprido numa jornada de 30 horas em vez de 44? Eu estou aqui conjecturando. Não existem respostas absolutas, nem existem certezas absolutas, meus amigos. Fique claro isso. Estou conjecturando. Nós precisamos conhecer para raciocinar e considerar possibilidades. Porque 30 horas custam menos do que 44 horas trabalhadas. O trabalhador em tempo parcial ele vai receber pelas horas trabalhadas. Eu atendi uma cidade próxima da gente aqui, São Carlos, que lá o Sindicato de Alimentação Fora do Lar tem uma figura específica de trabalhadora chamada saladeira. Saladeira. O que a saladeira faz? Faz salada. Ela é a primeira a chegar no restaurante, ela recebe as mercadorias, ela higieniza, faz o pré-preparo, faz a montagem das saladas e pronto. Ela não tem mais o que fazer depois disso. 4, 5 horas de jornada naquele dia e acabou. Ela não tem mais o que fazer. E ela é saladeira, ela nem pode fazer outras coisas. É uma classe de trabalhadores. E então o sistema, aquele setor, aquele segmento se ajustou para aquela realidade. Se eu tenho uma funcionária que trabalha 4 horas por dia e me atende no meu processo produtivo, por que eu vou ter uma funcionária com 8 horas que eu vou ter que ficar enxertando coisa na atividade dela que às vezes não tem nada a ver com ela e é inclusive antiproducente? Será que em 30 horas eu consigo fazer o que antes eu fazia com 44 horas? Gente, não tem resposta pronta, é para que nós pensemos sobre o assunto. Às vezes é falta de processo, às vezes é falta de indicadores e metas, às vezes é a falta de uma gestão mais técnica. Ou às vezes não se aplica, tem que ser 44, porque tem hora de abrir e tem hora de fechar. E não tem quem fique, e tem que estar aberto. É o caso de comércio, às vezes está lá, porta para a rua, tem que abrir às 9 horas da manhã, tem que fechar às 18 horas. Ou tem que abrir às 8h30 e tem que fechar às 18. Não sei, ok? Às vezes não cabe, às vezes cabe repensar. Mas quem que tem a resposta se eu posso ou não? Depois de muito estudo, tem que dar uma olhadinha na convenção coletiva da sua categoria, se ela permite o chamado trabalho em tempo parcial, tá bom? Os sindicatos têm hoje aberto bastante a oportunidade para dialogar com o empresário. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, tá bom? Temos que dialogar. Deixa eu contar uma coisa para vocês a respeito de dialogar com o sindicato. Na verdade, eu lembrei disso, nem tem uma conexão direta, mas eu achei que devia falar agora com vocês sobre isso. Com a reforma trabalhista, meus amigos, eu vou apresentar questões aqui de direito material. Mas existe uma questão de direito processual que foi alterada na reforma e que, se você não sabe, mudou profundamente a forma como nós, empresários, lidamos com o risco do passivo trabalhista. Mudou profundamente. Escuta o que eu estou te dizendo. Presta atenção. Quando foi idealizada a CLT, isso lá na década de 40, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, baixou a CLT e falou: a CLT é essa, se você gosta, ótimo, se você não gosta, eu tenho o exército do meu lado. Ponto. Foi o que aconteceu. Historicamente é isso, tá bom? O resto é contra a carochinha. Aí, quando ele fez isso, ele inventou a chamada inversão do ônus da prova. O que é ônus? É encargo, ok? É encargo. E a inversão do ônus da prova quer dizer o seguinte: quem processa não é quem precisa provar. Quem é acusado é que tem que provar que não é culpado. Isso é a inversão do ônus da prova. Porque quando você olha nos outros ramos do direito, o que existe é o seguinte princípio: quem acusa é que prove. Quem acuse é que prove. Por isso que o Ministério Público
O promotor fica lá se descabelando muitas vezes para provar a culpa de um assassino. Por exemplo, in dubio pro réu. Na dúvida, decida em favor do réu. Não consigo provar. Então o réu é inocente até que se prove o contrário. Não é ele que tem que provar a inocência. É quem acusa que tem que provar a culpa. E a outra parte contesta. Às vezes tem que provar a inocência, mas é uma resposta às provas produzidas por quem acusa. Só que na lei trabalhista, até 2017, existia a inversão disso. Então o empregado entrava na justiça, ele alegava, ele acusava, e o empresário que se vire para provar que não é culpado. Você cansou de ver isso, eu tenho certeza que você cansou de ver uma situação igual a essa. Você ouviu N vezes essa palavra maldita de pessoas dizendo: na justiça do trabalho o funcionário sempre ganha. Na justiça do trabalho o empregado sempre leva. Você já ouviu essa, não ouviu? Certeza que já ouviu. A menos que você não estivesse por aqui. Mas você já ouviu. Então, se você já ouviu isso e não estava na Lua, eu preciso te avisar o seguinte: isso mudou. Isso mudou muito. Muito. Antigamente, até o mau hábito dos advogados, alguns advogados, não são todos, né? Graças a Deus não são todos iguais. Tem gente boa, profissional e mal profissional em todas as atividades, né? Entre advogados também. E entre empresários também. Tem empresário que é bom, tem empresário que não é bom. Tem advogado que é bom, tem advogado que não é bom. Tem médico que é bom, tem médico que não é bom. Pois bem. Aí o advogado, ele fazia o chamado Ctrl-C, Ctrl-V. Então ele tinha a petição prontinha, pedindo tudo. Ele não se preocupava nem em fazer cálculo. Ele simplesmente trocava o cabeçalho, o nome da empresa e o nome da parte. Só isso que ele fazia. Entrava com a ação e deixa o pau torar. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que vai dar. Deixa o pau torar. Deixa eu ver se voltou minha internet aqui. Bom, não vou arriscar. Então, pessoal, vamos lá. Aí o empregado entrava, o empresário entrava alegando qualquer coisa, pedindo tudo que ele tinha, direito ou não direito, e o empresário se virava para provar. Só que essa chamada prova negativa, que é você provar que você não deve, que você não é culpado, é pior do que a prova positiva. É mais fácil provar a culpa do que provar a inocência. Ok? Então, muito empresário saía condenado, não tendo realmente nada a dever. E vocês cansaram de ver essa história horrível acontecendo. Eu fui participante de processos. E eu vi, muitas vezes, o juiz chegar para a empresa. Eu nunca advoguei para funcionário. Sempre advoguei para a empresa. O juiz chegava para a empresa e falava assim: doutor, tem acordo? Não, excelência, a defesa está aí, nas suas mãos, no processo. O funcionário não tem direito. O doutor, ele nem lia o processo, tá? Para você saber. Ele nem lia. Ele falava: doutor, oferece alguma coisa aí para a gente acabar com esse processo? Você não acha isso odioso? Eu acho. Eu acho isso um escândalo. E sempre foi motivo de profunda tristeza, tanto que eu deixei de militar na área trabalhista faz muitos anos, por causa desse desgosto que dava. Mas, agora, em 2017, isso mudou, e a partir de agora, quem acusa tem que provar. Então, se você é um empresário que paga tudo direitinho para o seu funcionário, que age corretamente, é muito pouco provável que você sofra um revés numa ação trabalhista. Muito pouco provável. Eu só não afirmo categoricamente, porque as variáveis podem sempre ser surpreendentes. Né? Então, qual foi o reflexo disso? Primeiro, despencou o número de ações trabalhistas. No começo, em 2018, quando acabou de entrar em vigência essa mudança da lei, teve advogado que nem se preocupou em ver a reforma e foi para a audiência com aquele velho hábito maldito de pegar uma petição qualquer lá, padrão, Ctrl-C, Ctrl-V, pede tudo e deixa ver o que acontece. Eu vi isso acontecendo, gente, 2 vezes. O empresário inocente, o cara, naquele pensamento antigo, entrou com o processo. E aí, sabe o que aconteceu? O juiz falou: doutor, pro advogado do funcionário, o advogado do reclamante: doutor, o senhor percebeu que a lei mudou? Você está pedindo um monte de coisa aqui, cadê a prova disso? O que você está pedindo? Gente, sabe o que aconteceu? O advogado saiu da audiência com aquela cara
Não vou nem dizer do que a cara é, porque a palavra pode escandalizar alguém, mas aquela cara de abóbora redonda, né? O funcionário, o advogado saiu com aquela cara de quem chorou, e o cliente dele, funcionário, saiu condenado da audiência por litigância de má-fé, ou seja, por processar de forma maliciosa, sem ter o que pedir. Isso foi uma glória para nós que advogávamos e para os que ainda advogam para empresas, é uma glória ver isso. O número de ações trabalhistas despencou em 50%. Em alguns setores, em 70%. As audiências que você tinha hora para chegar no fórum, não tinha hora para ir embora, as audiências passaram a acontecer cronometradas. Dava o minuto de começar a audiência, a pessoa abria a porta e chamava. Audiência de fulano e cicrano. Você entrava, 15, 20 minutos depois acabou a audiência. Se ia embora para casa. Gente, isso é a glória. Então, por que eu estou falando disso para vocês? Porque nessa mudança de paradigma, hoje, repensar modelos, arriscar um pouco mais, contanto que você não lese direitos, é um risco calculado, que para o empresário pode ser oportunidade de novos negócios, novas frentes de trabalho, redução de custos, ok? Não vá ser doido de fazer as coisas sem antes conversar. Mas hoje eu posso dizer para você, existem ótimas perspectivas para a gente pensar uma relação onde a relação de emprego ela vem para apoiar a atividade empresária, não para oprimir a atividade empresária, não para ser um peso insuportável, ok? Então, é possível um cargo na minha empresa ser de jornada de tempo parcial? Ora, se você tem todo dia, mas não precisa de 8 horas, vamos conversar com o sindicato. Vamos conversar. Os sindicatos hoje estão mais sensíveis para dialogar. Ok? Claro que como existem profissionais de todos os tipos, também existe sindicalista de todos os tipos. Mas o não a gente já tem que conversar com o sindicato. E, às vezes, entrar com o chamado dissídio coletivo, que é um processo contra o sindicato. Se o sindicato for contra a lei, porque não está me dando a liberdade, a possibilidade de usar o meu direito. Tá bom? Existe essa perspectiva também, mas eu queria que você soubesse disso. Então, se tem conjunto de horas que pode chegar a 30 horas, é o caso de pensar em TP. Ah, mas não, é 26 horas no máximo, mas tem um dia mais difícil, mais apertado, pode ter que estender o expediente. 26 horas, combina a regra do jogo antes. Contrato assinado, bonito, fácil, perfeito, funcional, cabe na conta. Não é empresa oprimida por custos insuportáveis, tendo que fazer coisa errada para sobreviver. Não é mais a empresa, ou não deve ser mais a empresa, a qualquer custo. Isso está errado. O pensamento de uma empresa a qualquer custo não é uma forma certa de enxergar negócios. A empresa tem custos. E ela tem que aprender a trabalhar com seus custos. E às vezes isso pede mais sacrifício, sim, mais inteligência de mercado. Mas isso vai levar a uma segurança jurídica, a uma viabilidade que faz com que você deite a cabeça no travesseiro e durma. Você sabe, gente, que com essa história de problemas com a lei, tem empresário que fica tão na berlinda, tão na zona cinzenta continuamente, que ele já dorme de banho tomado e terno, porque ele não sabe a hora que a polícia vai bater na porta para levar ele embora. Então ele dorme de terno arrumadinho porque pode bater na porta. Brincadeira à parte, gente, isso é uma brincadeira. Muita gente, às vezes, atua, espero que não seja o teu caso, mas muitas vezes o empresário atua como se a empresa fosse justa a qualquer custo. Não, não é. Ela é justa quando ela consegue cumprir com a lei sem flagrantemente violar a lei e violar direitos, tá bem? Se você atuar de maneira estruturada, pensada, com estratégia de mercado, onde as tuas vendas, o teu lucro paga todos os custos, meus parabéns. Você é um empresário com E maiúsculo, tá bom?
E eu quero te ajudar a repensar cada vez mais para que o seu negócio seja mais rentável, mais lucrativo, mais inteligente, sem a necessidade de burlar a lei, tá bom? Olha aqui, outra forma nova. Essa aqui é nova, absolutamente nova. O contrato de trabalho intermitente, ele foi inventado na reforma trabalhista de 2017. A lei entrou em vigor em 2018. Então, essa figura não existia antes. É uma novidade dentro da CLT. Para quê? Para ajudar de uma outra forma o empresário que no seu modelo de negócio tem uma condição lá de um trabalhador que a gente sabe que ele é necessário, só não sabe quando, com certeza não sabemos quando, ou não sabemos quanto que ele precisa trabalhar, ok? Quando existe a variável, quando existem as variáveis de um trabalho que eu não sei a quantidade de trabalho a ser feita, ou o quando a atividade vai ser feita, mas ele acontece com periodicidade, é o caso, às vezes, do novo formato do trabalhador intermitente. É um funcionário, a carteira dele está assinada, mas, diferente do contrato de tempo integral e do contrato de tempo parcial, onde eles são custos fixos da empresa, chova ou faça sol, trabalhe ou não trabalhe, abra ou não abra, venda ou não venda, você tem que pagar o salário, custo fixo. Diferentemente, aqui, no caso do trabalhador intermitente, o custo é variável, ele não é fixo. Você só paga quando trabalha, pelas horas trabalhadas. Carteira assinada, bonitinha. Então eu vou dar um exemplo prático para que você consiga visualizar bem essa operação como acontece. Eu estou falando de uma operação onde a quantidade ela não é certa e aonde o quando às vezes também não é certo. Então, quem fica bem característico nesse caso são os bufês. Buffet, as nossas amigas bifeteiras, ok? Que fazem eventos. O buffet é o típico negócio inconstante e incerto. Às vezes ela tem um jantar para 30 pessoas, na outra semana ela tem um jantar para 300 pessoas, no outro ela tem um jantar para 1.000 pessoas, depois volta a ter um jantar de 30 pessoas. Quem consegue dimensionar trabalho numa situação dessa? A bifeteira, ok? Só que para isso, antes da lei, ela trabalhava com aqueles chamados freelancer. Já ouviu falar? Os freela da vida? Pois é. O freela é um fenômeno de mercado, ele existe e ele foi criado para preencher algumas lacunas que existiam nesses modelos de negócio com condições singulares, condições únicas. E eles funcionaram por muito tempo, mas gerando altos riscos para o contratante, para a empresa, ok? Porque o freelancer, ele vinha, depois ele vinha de novo. E depois ele voltava, e era a mesma pessoa. E o hábito está caracterizado. E tinha subordinação, tinha pessoalidade, tinha onerosidade. O hábito acontecendo, e aí pronto, mesmo sendo um freelancer, ele entrava com uma ação trabalhista pedindo vínculo empregatício e ganhava. Esse era um caso. Outro caso era o cara que ia trabalhar e sofria algum problema, algum acidente. Pera, alguém vai pagar minha conta, vou processar a empresa. Ok? Afastamento, invalidez, morte, seja lá o que for. E cadê os reflexos previdenciários numa relação onde não tem contribuição previdenciária? Quem acabava pagando a conta era o empresário, ok? Isso a gente cansou de ver casos assim. Então era uma operação de altíssimo risco, tá? Muitos viveram assim por anos, mas sem dúvida nenhuma de altíssimo risco. E até pela insegurança jurídica. Eu sei porque eu presenciei o que eu vou te falar. Você chamava o freelancer, não, você vai, eu vou sim, tal. Aí tá tudo pronto, chegou a noite, o evento tá montado, cadê o colaborador? Não tem nada assinado, não tinha compromisso, não aparece. E o empresário depois se descabelava. Eu vi muito empresário do setor de buffet ficando doente por causa disso, para não falar infartando por causa de situações como essa, né, na hora do desespero. Então, meus amigos, essa novidade da CLT vem preencher uma lacuna, onde você precisa do trabalhador,
mas a quantidade de trabalho não é certa, nem a frequência é certa. Pode caber o contrato de trabalho intermitente. Aí como é que você faz? 3 dias antes você comunica o contratado que você vai precisar dele, e ele tem até 24 horas para responder dizendo se aceita ou não. Se ele responder que aceita, está vinculado, e se você fez a solicitação dele, está vinculado. Se não comparecer ou se tentar desmarcar, não vai dar certo. Por quê? Porque o combinado é combinado. Aí vai ter que pagar uma multa que é 50% daquilo que seria devido. Tá bom? Então, as partes criam segurança jurídica entre elas. Outro aspecto, o contratado, uma vez convocado, aliás, com 3 dias de antecedência, ele não responde ao chamado. E agora? E agora, José, que acabou o café? O que eu faço numa situação onde o sujeito não responde? Vou demitir ele? Não, gente. Não vai. Sabe por quê? Porque o silêncio dele representa uma negativa. Representa que ele não aceita aquela oferta de trabalho. Porque nesta dinâmica, o freelancer, que agora é o intermitente, ele pode ter 2, 3, 4 contratos simultâneos na carteira de trabalho assinada. E ele vai compondo a renda dele, atendendo um, atendendo o outro, e assim ele vai fazendo a renda dele. Então ele pode ter um trabalho já encadeado, tá bom? Faz parte da dinâmica. Então, é um novo modelo, está em fase de amadurecimento, já está sendo usado por muitas empresas e talvez sirva no teu modelo de negócio se você tiver a necessidade de uma figura assim, que eu não sei a quantidade de horas, com certeza, ou eu não sei, aliás, e eu não sei o quando, com certeza. Se este é o caso, sim, pode caber um contrato intermitente dentro do seu modelo de negócio. Beleza? Quando ele termina a jornadinha de trabalho, se você contratou ele 3 dias, ou se você contratou ele 3 horas, chegou no final do combinado, você vai pagar tudo para ele naquele ato. Tudo. Ele vai receber pelas horas trabalhadas, ele vai receber férias proporcionais, 13º, descanso semanal remunerado, qualquer adicional, quando ele acabar o serviço. Ou seja, além de ser um custo variável, ainda por cima, você não guarda passivos trabalhistas, não gera resíduos. Olha que fantástico isso. Então, vale a pena conhecer melhor esse modelo, tá bom? Agora, vamos falar em relação aos contratos de trabalho, quanto ao prazo de duração, tá? A regra geral é que os contratos de trabalho com vínculo empregatício, eles acontecem por prazo indeterminado. Você assina a carteira e depois não tem dia para acabar a relação. Quando for acabar, é por aviso prévio, ou do funcionário, ou do empregador, ou aviso indenizado. Manda embora, sai daqui, tchau. Ok? E paga as verbas. Essa é a regra geral que o legislador planejou. E, aliás, gente, a respeito disso, a jornada padrão de 44, que é o tempo integral, e o prazo indeterminado são padrão, porque o que o legislador quer é criar uma estabilidade na economia. Todo sonho do gestor público, do presidente da República, do governador do estado, do prefeito, o sonho deles é que para cada brasileiro que nasça tenha uma vaga de emprego e ele possa trabalhar, porque não gera fila de assistencialismo, não tem aquela fila dos desempregados, são questões muito sensíveis para o poder público, muito sensíveis. Então, por isso que o padrão é sempre estimulado, tanto o tempo integral quanto o prazo indeterminado. Mas hoje o legislador reconhece que não é mais possível ficar só nesse formato. Por isso que ele vem flexibilizando. Já que você levantou a mão, por favor. Mercadante, rapidinho, queria saber se você está tendo acesso ao chat. Não, querida, eu não tenho acesso ao chat. Legal, infelizmente. tem uma dúvida aqui, eu posso falar? Por favor, por favor. Eu só não sei o nome do nosso colega, mas ele está dizendo assim, ó, só para entender, no intermitente eu posso ter uma loja e chamar o funcionário apenas em fins de semana?
André, Olha isso, só. o André está perguntando. Obrigada, André. Então, André, obrigado, André, por se apresentar. André, fique bem claro que nós estamos falando de um caso onde a quantidade trabalhada não é certa, ok? E a periodicidade pode não ser certa, tá bom? Se você tem uma pessoa que você quer que trabalhe todo fim de semana e X horas, vale mais a pena um contrato de tempo parcial, tá bom? Onde você paga pelas horas trabalhadas. Só que você vai combinar o jogo. É uma jornada de 10 horas semanais. Você pode combinar o jogo antes, no padrão de 30 horas, não tem nem perigo de hora extra. É 10 horas semanais. Não vou ultrapassar nem um minuto do combinado. Tá bom, combinou, tá combinado, então bora para frente. Você não vai ter problema e vai ser um custo assimilável para você. Sempre importante alinhar isso com o sindicato da categoria para você não correr riscos, tá bom? Está permitido na lei, mas alguns sindicatos estão tendo dificuldade para transitar do modelo velho de pensamento para o modelo novo e às vezes acontece essa necessidade. Uma outra pergunta, vale também parcial para faxineiras? Olha, vamos entender o que você quer dizer com faxineira. Faxineira, você não está falando de diarista, você está falando de empregada. Então, uma empregada da empresa para fazer limpeza. É isso que você está me perguntando? Me ajuda a entender. Às vezes aparece, às vezes não aparece aqui o chat para mim. Oi, Merchan, legal. Eu só ia enfatizar essa outra pergunta aqui, mas você viu, então tá joia. Obrigada. Mas eu fiz uma pergunta e não sei se foi respondida. Agora ela respondeu. Deu para ver, não? Ela falou que ela respondeu? Diaristas, desculpa. Ah, tá. Olha, a diarista não se aplica para uma atividade empresária. Ela se aplica para a figura do trabalho doméstico, ok? No âmbito de um ambiente que não é de negócios, o lar, a moradia, o refúgio da pessoa. Tá bom? Não se aplica esse conceito de diarista para atividades econômicas. Se você tem uma pessoa que vai limpar para você toda semana, uma vez por semana, até duas, até uma mesmo que seja, isso sim gera vínculo empregatício. Tá bom? É um perigo, exceto o caso de uma contratação de empresa de prestação de serviço. Tá bom? Aí você vai fazer um trabalho terceirizado, uma contratação terceirizada. Vai à empresa de limpeza e vai lá limpar, tá bem? É um cuidado que você precisa ter. Agora, se você quiser fazer um contrato tempo parcial para um funcionário dedicado à limpeza, dá para fazer. Dá para fazer. Só combina o jogo com o sindicato, vê lá se o sindicato da sua categoria não cria nenhum obstáculo, é só ver a convenção coletiva. Caso ele não fale nada, você pode fazer uma consulta ao sindicalista para reduzir risco, tá bom? Ou então, ver como é que é a prática na sua cidade, na sua região, como é que os tribunais têm se posicionado quanto a isso. Se você tiver dificuldade, a gente pode tentar depois ver isso juntos, tá bom? Você me dá um toque, a gente pode tentar fazer uma agenda para ver junto aí a convenção coletiva da sua categoria, tá? Beleza? Mercadante, a minha internet está péssima, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Mercadante. Sem falhas? Sem falhas. Às vezes um delay, mas não está falhando não, pelo menos aqui para nós não. Eu tô com alguma intermitência aqui, porque às vezes o chat atualiza, às vezes ele fica em silêncio. Tá, mas qualquer coisa você vai me atualizando, tá bom? Tá, a Kátia agradeceu pela resposta. Imagina, e nós temos o Martin perguntando como funciona o contrato em rural, acho que ele quis dizer em meio rural. No meio rural, tudo é diferente, viu, Martin? No meio rural, nós temos os chamados contratos de safra. Tem lei específica que regula essa atividade, tá bom? Aí precisamos ver o caso, qual safra que é, qual a região que é, porque há legislação específica para este caso. Não é o que eu estou falando aqui, tá bom? Trabalhador rural pode sim aplicar CLT, mas tem leis adicionais que vêm relativizar a aplicação para a característica peculiar que tem a sazonalidade da safra, tá bom?
Mas vamos avançar, que de repente tem mais respostas que eu consigo aqui dar para vocês as suas dúvidas, tá bom? Olha, o contrato, então, ele é por prazo indeterminado, mas tem exceção e surgem possibilidades de trabalho por prazo determinado. Contudo, o prazo determinado na CLT tem possibilidades muito, muito apertadas. Então, está só lá no 443, parágrafo 2º da CLT, e ele fala assim, que o contrato pode ser por prazo determinado, ou seja, tem dia para começar, tem dia para acabar, aí não precisa fazer aviso prévio nem nada, mas quando? No contrato de experiência, em primeiro lugar. Contrato de experiência, você já conhece, aquele de até 90 dias, né? Pode ser 60, pode ser só 30, pode ser 30 mais 30 dias, pode ser 45 mais 45, não pode passar de 90. Contrato de experiência fica anotado na carteira de trabalho, tá bom? É um caso de um trabalho que tem dia para começar, tem dia para terminar. Depois você opta por prosseguir com a relação ou não, conforme o desempenho do colaborador. Agora, existe a possibilidade de contrato por prazo determinado quando o serviço, ele próprio, tem natureza transitória, ok? É o caso que o amigo perguntou aqui do contrato de safra. Ele entraria aqui nessa brecha. Só que aí tem legislações, decretos ou leis que trabalham aqui assessorando a aplicação deste artigo no campo, tá bom? Para as peculiaridades do campo. Mas é um serviço cuja natureza, a própria natureza é transitória. Por exemplo, algodão. Só tem aquele momento lá, só tem aquela oportunidade. Vai colher aquele período só, e às vezes é um período curto. Ou colhe ali ou não colhe mais. E não tem mais o que fazer no resto do ano. Contrato por prazo determinado. O serviço tem natureza transitória. Outro caso, por exemplo, montagem de circo. A empresa de circo é uma só que ela vai de cidade em cidade. Chega na cidade, o que ela faz? Contrato de trabalho por prazo determinado, porque a natureza do serviço é transitória. Naquela cidade, a montagem vai ser feita só naquele período. Montou, acabou. Ela fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. E é 1, 2 dias, 3, 5 dias de montagem. Aí depois, lá no final, 3 meses depois, mais 5 dias. Pode fazer um contrato por prazo determinado. Só para dar um exemplo, não é um exemplo muito bom, mas é um exemplo. Confesso que não é muito bom, mas é um exemplo. Agora, tem a própria empresa que ela é transitória. Eu sei que é uma coisa esquisita de pensar. Empresa transitória, atividade empresarial transitória. Mas acontece isso, viu? Empresas que têm, ela própria tem uma existência por prazo determinado. A gente chama isso de empresa pop-up. Ela tem dia para começar, tem dia para terminar. Por exemplo, as chamadas sociedades de propósito específico. Por exemplo, empresas de construção que se juntam para executar uma obra de uma ponte ou de um viaduto. Vai trabalhar só para aquele viaduto naquele período. Quando acabar, acabou. Claro que as pessoas contratadas também têm prazo, contrato de trabalho por prazo determinado. Beleza? Vamos avançar? Contrato de trabalho ainda em relação ao prazo de duração, o determinado, ampliada a possibilidade dele por uma lei aditiva. Ou seja, a CLT falou do prazo determinado, mas deixou muito restrito a possibilidade de aplicação. Aí veio o legislador e falou, vamos ampliar isso aqui? Vamos, porque o que a CLT está prevendo é muito pouca possibilidade. Vamos abrir o leque. Aí veio a Lei 9.601, foi feito um decreto regulamentando o de número 2.490, e então veio a seguinte possibilidade. Está autorizada o contrato de trabalho por prazo determinado em qualquer hipótese. Nossa, coisa linda, né? Ah, então tá valendo tudo. Não está valendo tudo, não é a casa da mãe Joana, pode em qualquer hipótese, desde que, esse desde que é engraçado, né? Parece que o cara está fazendo uma brincadeira com você. Não, eu deixo tudo, desde que você faça isso, aquilo outro, você vai ver, não consegue aplicar, né? Então, pode o contrato por prazo determinado, desde que exista autorização no acordo ou convenção coletiva. Então, o sindicato aqui tem liberdade para regular isso, ampla liberdade para regular. Ou então, ocorra um aumento, perdão, não é ou, aqui é e. Existe autorização do acordo ou convenção coletiva e ocorra um aumento do número de empregados. Aumento
por um período, ok? Ligado a uma transitoriedade, tá bom? E o prazo, nesses casos, não pode ser maior do que 2 anos. Deixa eu ver aqui se eu consigo atualizar o nosso chat. Deixa eu ver. Olha, apareceu aqui para mim. Não tenho funcionários, pois trabalho eu e minha família. Estou aumentando a loja e tenho o MEI. Quantas pessoas posso contratar sem ter que mudar do MEI? Não tem muito a ver com a nossa palestra, mas não tem problema, eu respondo. O MEI ele só pode ter um funcionário, tá bom? Só isso. Vamos lá, vamos continuar, gente. Não, 2 funcionários não dá. Aí você vai ter que trocar de empresa, vai ter que virar uma ME. Vamos avançar. Vamos ver agora os contratos que não têm vínculo empregatício? Vamos lá. Contratos de trabalho que não têm vínculo empregatício. O primeiro que aparece aqui é o chamado trabalho eventual. Olha a palavra eventual. Ela não parece uma oposição clara ao conceito da habitualidade? Se é habitual, não é eventual. Se é eventual, não é habitual. Uma coisa diferente da outra, ok? Então, o trabalho eventual, ela está ligada a um evento, a um acaso, né? Não existe habitualidade. Pode ter subordinação, pode ter pessoalidade, pode ter onerosidade, mas tirou um dos elementos lá que caracteriza o vínculo empregatício. Tirou a habitualidade. Então, é uma ocorrência. Poxa, queimou aqui o transformador da empresa. Chama alguém para fazer a troca do transformador. Terminei uma obra aqui, agora precisa fazer uma limpeza pesada de fim de obra. Chama a pessoa para trabalhar. Aí não existe hábito, não existe recorrência. Sem problema, você usa o trabalho eventual. Mas acontece hoje, acontece amanhã de novo, daqui a uma semana repete. Aí você precisa escolher outra modalidade, porque pode ser que não se aplique o caso do trabalho eventual. Tá bom? Então, tirou o hábito, é eventual. Outro caso, trabalho autônomo. O que eu estou tirando aqui? A subordinação. Por isso que ele não é um contrato com vínculo empregatício. O trabalhador autônomo pode ser profissional liberal ou não. O trabalhador autônomo é aquela pessoa física que presta um serviço. É o cara que vai cuidar da fechadura que quebrou, é o cara que vai trocar o vidro da porta, porque você não quer mais aquela cor, é o cara que vai cuidar da instalação de som e luz, é o cara que vai cuidar da internet, é o cara que vai fazer um trabalho ali de pequena empreitada de uma calçada, de um jardim de inverno que precisa ser construído, tá bom? É o trabalhador autônomo. O piscineiro, porque você não sei por que cargas d'água tem lá um lago artificial na sua empresa e precisa de um piscineiro para limpar, ou alguém que cuida de aquário, um aquarista, sei lá. São profissionais de mercado, pessoa física, ele trabalha em nome dele, ele está com o uniforme dele, se ele aceita ou não o contrato é problema dele, se ele aceita o contrato é pelo objeto que está contratado, ele não é cobrado de meta, tá bom? Ele é cobrado daquela atividade que foi contratada ao final do contrato, ponto. Esse é o autônomo, tá bom? Tirou a subordinação. Não tem subordinação, provavelmente autônomo. Trabalho avulso. Olha, gente, essa aqui é uma figura diferente, tá? Eu até trouxe, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre ela, eu preciso apresentar. Mas não é uma coisa que eu tenha visto no interior de São Paulo. Não vi. Não vi. Em 30 anos trabalhando, eu não vi isso acontecer no interior de São Paulo. Eu já vi no Porto de Santos, eu vi já no ABC, porque lá as centrais sindicais são muito grandes. Tem milhares de pessoas, às vezes 2 dezenas de milhares de pessoas lá. Então, eles são muito fortes e eles precisam criar frentes de trabalho para ajudar aqueles que estão desempregados. Então, vem os sindicatos ou as organizações de apoio ao trabalhador, e eles criam essas frentes de trabalho, e é o chamado trabalho avulso, tá? Mas ele só acontece com a intermediação de sindicato. Se não tiver a intermediação de sindicato, não é trabalho avulso. Ou é eventual, ou é autônomo, tá bom? Cuidado com isso. Nunca vi acontecer no interior. Não estou dizendo que não exista, estou dizendo que eu, em 30 anos, não vi. Eu vi só no ABC e na região de Santos acontecer. Trabalho temporário. Esse aqui, lógico, né?
É uma questão transitória, também não tem habitualidade aqui. Só que neste formato, ele é muito parecido com a terceirização, muito parecido. Ele é diferente da terceirização por um aspecto. O primeiro aspecto, ele é diferente da terceirização porque ele não é recorrente necessariamente, ok? É um período trabalhado. Lá no Sebrae, nós temos vários terceirizados. Nós temos portaria, segurança terceirizada, nós temos atendente terceirizado, ok? Nós temos limpeza terceirizada, temos vários trabalhos terceirizados, mas é um trabalho que acontece todo tempo, toda semana, todo dia, passam semana, passam meses, passam anos e a pessoa está lá. Tá bom? Mas é terceirizado. No caso do trabalho temporário, existem regras específicas. A empresa de trabalho temporário é uma empresa que tem um CNAE específico e ela tem que ser autorizada pela Secretaria do Trabalho a poder operar no mercado. Ela tem que ter um capital social que suporte a folha de pagamento dela. Então, a empresa de trabalho temporário, ela contrata pessoas físicas que são funcionários dela, contratados como funcionários, e ela pega esse funcionário dela e leva para fazer um trabalho eventual. Parecido com o eventual, só que é temporário, por um período de tempo, tá? Então, o que você tem que observar aqui é o seguinte, ele se aplica quando a empresa que precisa do serviço está apenas passando por uma fase de mudança para atender uma complementação de serviço, ok? Por exemplo, ela recebeu lá um contrato que é muito maior que a capacidade produtiva dela, mas foi um contrato, ela não quer perder. Ela vai lá e chama o trabalhador temporário, o trabalhador vai lá para a linha, ou fazer montagem manual, seja lá o que for, mas acabou aquele contrato, acabou o serviço, e aí não volta a repetir. Agora, existe o caso mais recorrente, que é a chamada terceirização. Essa é mais comum. A empresa não precisa ter registro nem nada, tá? Precisa ser uma empresa, claro, que atua dentro do seu segmento e tem funcionários que estão contratados dentro daquele segmento. Então, a única coisa que é pedido para a empresa de terceirização, ou a empresa que vai terceirizar, que o objeto dela, os CNAEs dela, sejam os CNAEs que serão utilizados naquela atividade que vai ser exercida, tá bom? Isso é importante. Mas aí, você tem várias possibilidades, até porque a CLT, a lei, ela mudou para ampliar o uso de terceirizados. Antigamente, você só podia terceirizar a chamada atividade fim. Você só podia terceirizar a atividade fim. O que é isso? É aquela atividade, a atividade meio. É aquela atividade que você, como empresário, não deveria fazer. Porque o seu CNAE é a sua atividade fim. Aquela atividade que você declarou no CNAE, quando você abriu a empresa, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, aquilo é atividade fim, é o que a tua empresa existe para fazer. A atividade meio é o que não estava ligado com a sua atividade fim. Então, o Sebrae, por exemplo, terceiriza a limpeza, porque nós não somos uma empresa de limpeza. Portaria, porque a gente não precisa fazer portaria e segurança, não é nosso trabalho. A recepção também não é, a gente pode terceirizar, mas até pouco tempo atrás eu não poderia terceirizar educação. Eu não poderia ter um professor terceirizado há pouco tempo atrás. Só que a CLT mudou e agora qualquer empresa pode terceirizar até mesmo a atividade fim. Se ela pode terceirizar até mesmo a atividade fim, então o Sebrae pode terceirizar agora até os seus professores? Pode. Hoje nós temos professores terceirizados também. Ok? Temos professores funcionários e temos professores terceirizados. Isso mostra que nós podemos terceirizar qualquer parte da nossa atividade. Mas agora eu quero falar com vocês, não sobre o aspecto da lei. Eu quero falar com vocês como gestor. Quem pensa que terceirização de serviço é pagar menos, tira o seu cavalinho da chuva porque está errado. A terceirização, ela não é mais barata, ela fica até mais cara, tá bom? Porque o funcionário da empresa contratada tem para aquela empresa o mesmo custo que ele teria para você. Só que você, além de pagar o custo do funcionário em todos os seus direitos, ele ainda vai receber a empresa os honorários pelo serviço que ela está prestando. Então, a questão a questão da terceirização não é redução de custo.
A terceirização é vantagem na produtividade, porque você não tem que lidar com férias, você não tem que lidar com falta, você não tem que lidar com atraso, com dor de barriga, com filho que vai no médico, você não precisa lidar com nada disso. Entende a situação? A terceirização não é para redução de custo. A terceirização, ela deve ser considerada quando você quer aumento de produtividade. Ponto. Porque além do valor do funcionário, você ainda vai pagar o que a empresa de terceirização quer ganhar. Agora, presta atenção numa coisa. Não existe terceirização de MEI. É impossível a gente falar de terceirização de MEI, de forma geral, tá bem? Quando nasceu o MEI, foi uma bandalheira, gente sendo mandada embora para ser recontratada como MEI. Eu estou falando lá de 2008, tá? 2009. Agora não. Agora a lei veio, mudou e falou, não, para com isso. O MEI, ele cumpre uma função social de tirar a pessoa da informalidade e trazer para a formalidade, para a economia formal. É para isso que serve. Não é para bandalheira de empresa querer reduzir custo usando o MEI, não é isso. MEI não é para redução de custo, MEI é para aumento de terceirização não é para redução de custo, é para aumento de produtividade. Aí o legislador ele fez o quê? Ele colocou uma regrinha, só pode o MEI fazer cessão de mão de obra. O que é cessão de mão de obra? Eu vou pegar o meu funcionário e vou colocar para trabalhar para você. Isso é cessão de mão de obra. Eu pego o meu funcionário e cedo meu funcionário para trabalhar na tua empresa. Na tua empresa. Isso é cessão de mão de obra. A lei diz que o MEI só pode fazer cessão de mão de obra em 7 casos específicos: hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção de veículos e reparo de veículos. Manutenção e reparo de veículos. Somente nesses 7 casos é que cabe terceirização para o MEI, que a gente não vai chamar de terceirização, vamos chamar de cessão de mão de obra, que é como está na lei. Tá bom? Fora esses casos, não existe nenhuma possibilidade dentro da lei de você querer fazer uma terceirização do MEI. Tá bom? Atenção quanto a isso. Cuidado. A terceirização significa que a pessoa vai vir prestar um serviço na tua empresa. Isso é terceirização. Tá bom? Vamos lá. Ainda sobre terceirização, outro problema que surgiu com a terceirização. A terceirização agora tudo pode, oba, é casa da mãe Joana, vamos correr para a galera. Não é isso, gente. Aí o legislador, querendo evitar que as pessoas fossem mandadas embora, demitidas para serem recontratadas como terceirizadas, uma coisa que acontece muito, viu? Para evitar isso, porque o legislador ele quer manutenção das vagas de emprego, ele não quer precarizar o sistema de emprego. Por isso que ele coloca esses obstáculos. Ele diz o seguinte, que uma pessoa só pode ser recontratada pela empresa onde ela era funcionária 18 meses depois da demissão. Vai mandar embora? Ou ele vai pedir demissão? 18 meses depois pode voltar. Ou como dono da empresa de terceirização, ou como funcionário da empresa de terceirização. Ok? 18 meses depois. Exceto no caso daquela pessoa, funcionário, que se aposentou. Me aposentei. Depois de 35 anos cumprindo pena de trabalhos forçados, com bola de ferro no pé, me aposentei. Aí o que ele faz? Volta como terceirizado. Aí pode, imediatamente. Tá bom? Peraí, apareceu aqui para mim uma mensagem. Marlene. Tenho uma MEI, posso pôr uma pessoa para pagar só mão de obra para ele? Vixe, não entendi, Marlene. Tenho uma MEI... Desculpa, Marlene, você pode me explicar? Põe uma vírgula para eu entender. Posso pôr uma pessoa para pagar só mão de obra para ele? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se você quer pôr uma pessoa para você pagar a mão de obra dele, isso para mim parece terceirização, não é? Isso para mim parece terceirização. Olha, você não pode fazer terceirização via de regra.
A lei diz que isso não pode, exceto manutenção, exceto reparo de veículos. A lei fala em reparo de veículos. Não fala que veículo que é. Moto, para mim, é veículo. Mas, neste caso, eu recomendo que se dê uma olhada. Seria muito bom, muito importante olhar se já temos julgados, casos iguais, julgados nos tribunais, porque aí a gente teria uma segurança maior de como a gente vai interpretar essa situação. Tá bom, Marlene? Marlene, né? Marlene Nogueira. Expliquei? Ok? MEI, até está previsto na lei a cessão de mão de obra para manutenção de veículos. Está escrito lá. Agora precisamos interpretar se manutenção de veículos se aplica na sua oficina, NDE, moto entra, não entendi. Enfim, tá bom? Avançando, que nós temos aí 25 minutos para acabar. Home office. Primeiro, Brasil só foi saber o que é home office na pandemia, embora esteja na lei desde a reforma trabalhista. Surgiu na lei em 2017 com a reforma trabalhista e agora é uma perspectiva, é uma possibilidade. E é bom pra caramba. É bom pra caramba. Presta atenção no que eu vou te dizer, com carinho, tá bom? Sem preconceito. Tá bom? Presta atenção. Começou a pandemia, o governo do estado baixou um decreto determinando o lockdown. Fecha a porta, não pode trabalhar, não pode ter gente junta, vai embora cada um pro seu canto fazer o que tem que fazer. Beleza. Aí as empresas mandaram as pessoas para casa. Vai trabalhar lá, vamos dar um jeito, do dia para noite a gente vai se reinventar. Um monte de gente fez isso. Um caminhão de gente fez isso. O país inteiro fez isso. Mas muito mais no estado de São Paulo. O que acontece? Depois que isso aconteceu, logo lá em abril, várias empresas que tinham colocado os funcionários em home office, dentre elas, vou citar uma grande aqui para você ter uma ideia da dimensão disso, né? A Petrobras colocou 20 mil funcionários em home office. A Petrobras colocou 20 mil funcionários em home office. Guardou esse dado? Agora presta atenção. Qual é um dos maiores custos que a sua empresa tem? Depois de folha de pagamento, depois de funcionário, qual é um dos maiores custos que sua empresa tem? Aluguel? Provavelmente. Às vezes o prédio é próprio, mas mesmo nesse caso, você está deixando de alugar ele, está deixando de ganhar dinheiro para poder energia. Só para ser do contra, né? Tá certo, energia tá em algumas empresas, padaria, por exemplo. Mas deixa eu contar para você sobre a questão do custo imobiliário. Se você tem um imóvel, você deveria usar esse imóvel para aplicar ele no mercado e ganhar dinheiro com ele. Só que em vez disso, você está usando ele. Então, ele é um custo econômico para você. Não é um custo financeiro, é um custo econômico. Agora, para quem paga aluguel, é um custo financeiro. Pois bem, se eu estou pagando aluguel, é um custo. E eu pago por metro quadrado. O custo do imóvel é por metro quadrado. Só que não é só isso. É o metro quadrado, o aluguel, o imposto, a depreciação do imóvel, a manutenção do imóvel, a iluminação, o ar-condicionado, a limpeza, o papel higiênico, a água que você usa, o mobiliário que deprecia também, tudo gera custo por metro quadrado. E agora você imagina o que 20 mil pessoas em home office gerou de ganho ou de redução de despesa para a Petrobras. O que a Petrobras fez 30 dias depois? Gente, isso aqui é tão bom e dá tão certo que ninguém volta mais. A gente vai manter todo mundo no home office independentemente de coronavírus. Aprendemos a trabalhar com isso. E você pensa que é Petrobras? Não, gente. Uma pá de empresas de grande, médio, pequeno porte colocaram funcionários em home office e vão manter em home office porque é redução. Não funciona. Funciona sim. Eu sou testemunha porque eu fiquei muito mais produtivo trabalhando em home office do que eu era produtivo no escritório. Eu produzia no escritório, mas na minha casa, com a liberdade de horário que eu tenho, eu consigo produzir muito mais.
Aí é um problema gerencial do empregador saber fazer gestão de pessoas por processos, com indicadores, com metas, uma gestão mais técnica. Talvez não vá dar certo para quem? Para quem a atividade não pode ser remota. É o lojista que está com a porta aberta para a rua, precisa da pessoa lá. É o piscineiro que tem que ir lá limpar a piscina. Bom, é claro que não dá para fazer home office e esse tipo de trabalho. Mas naquilo que é possível ser feito em casa, deveria pensar com carinho, porque gera uma redução de custo e pode levar ao aumento da eficiência e eficácia da atividade. É uma questão de gestão. E eu quero que você pense com muito carinho sobre isso. Com muito carinho. Muitas vezes repensando o seu modelo de negócios ou até pela possibilidade da gente estudar, né? A reformatação do negócio. Aquece de um lado e desaquece de outro. Explica para mim o que é isso? Será que eu estou perdendo alguma parte da mensagem? Jaciel. Ah, entendi. Puxa o cobertor de um lado, cobre a cabeça, descobre o pé, né? Entendi. Olha, Jaciel, pode até parecer algo ruim para o funcionário, mas não é, viu? Isso representa para muitas pessoas aumento da qualidade de vida. Cada um tem uma realidade diferente, mas tem funcionário que precisa se deslocar 1 hora até o trabalho, fora o custo de deslocamento, fora toda a energia de vida que ele perde, cansaço mesmo que eu estou falando. A qualidade de vida aumentou para muitas pessoas. Ela é muito mais produtiva, às vezes porque ela tem até muito mais energia para produzir. Porque ela tem, às vezes, mais capacidade de concentração. Não é para todo mundo igual. Tem aquela pessoa que no home office se bagunçou. Tem gente que virou de ponta cabeça, no giraia. Mães principalmente, né? Puxa vida, mães, eu tiro o chapéu para vocês. Vocês são mulheres incríveis, viu? Vocês são mulheres espetaculares. Espetaculares. Alguns homens também, são poucos, mas... Alguns poucos. Estou lembrando aqui a propaganda do shampoo Ariel, do sabão líquido Ariel, falando justamente desse aspecto das mulheres que tiveram sobrecarga no período de home office, né? Mas, gente, vamos lá, vamos avançar. Eu fico aqui divagando, daqui a pouco eu não consigo concluir o conteúdo que eu quero passar para vocês. Home office é legal, ponto. Só precisa ver se cabe para você, tá bom? Hora extra. Exatamente, essas 2 horas causam enorme estresse. Causa mesmo, amigo. Sou testemunha porque eu vivi isso por 9 anos. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? Complicado. Bom, gente, vamos lá. Horas extras. Hora extra mudou apenas uma coisinha, que antigamente você, se ultrapassasse as 2 horas que você pode suplementar por dia, tinha que comunicar ao Ministério naquela época era o Ministério do Trabalho, hoje seria a Secretaria do Trabalho dentro do Ministério da Economia. Só que agora caiu essa regra. Então, se você exceder as 2 horas diárias, desde que seja naqueles motivos muitíssimos justos que estão lá na CLT, não tem problema, não tem que comunicar ninguém, tá bom? Se você pisar muito na bola, alguém vai denunciar você e aí você vai sofrer fiscalização. Mas se estiver dentro da normalidade, ultrapassou porque não tinha jeito mesmo, caso extraordinário, aí tudo bem. Não vai dar BO. Mas muito mais do que a questão da hora extra, que não mudou na prática nada para a gente, ela continua custando mais caro para quem paga, e outra, ela custa mais caro para quem paga e às vezes representa menos trabalho, né? Hora extra. Às vezes o cara fazia aquele corpinho mole ali para ganhar 1 hora extra, né? Não quero acusar ninguém, mas eu já vi de tudo nessa vida. Agora, que tal banco de horas? Banco de horas é para não pagar hora extra. O que você acha de colocar o teu funcionário naquele momento em que é preciso dar uma esticada a mais na jornada, ou tem que reduzir um pouquinho a jornada? O que você acha do banco de horas? Pois a reforma trabalhista foi muito generosa e permitiu a livre negociação, o negociado prevalecendo sobre o legislado. Banco de horas agora pode ser por livre negociação tua com o funcionário, se for o padrão de 6 meses. Ah, não, eu quero fazer banco de 1 ano. Aí tem que negociar com o sindicato. Mas banco de hora de 6 meses você faz, o acordo de como isso vai ser feito. Só que no período de 6 meses, os créditos e débitos de hora tem que acontecer terminando em 0. Quando terminar os 6 meses, tem que estar zerada a conta. Se não tiver zerada, você vai pagar hora extra ou o funcionário vai ter desconto no salário.
o que não é legal, não é esse o propósito do banco de horas. Banco de horas é para te ajudar nos seus ajustes. Saiu um pouco mais tarde hoje, entra um pouco mais tarde amanhã. Precisou fazer alguma coisa hoje, pegou a tarde para usar para uma questão pessoal, vai trabalhar umas 4 horinhas a mais aí. Né? Vai programar, trabalha 1 horinha a mais cada dia, trabalha 2 horas hoje, mais 2 horas amanhã, porque teve que faltar de manhã, ok? Gente, é interessante vocês saberem que nós precisamos repensar modelos de negócio de uma forma a reduzir custos, pagar hora extra, exceto casos muito singulares, às vezes representa falta de gestão, falta de controle, tá bom? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas pode ser sim. Eu falo porque já vi isso. Agora, é comércio, fecha as portas às 18 horas, 17 horas e 55 entra cliente e derruba as prateleiras. E o funcionário vai sair de lá 19 horas. Eu estou falando porque boa parte da minha vida eu trabalhei no comércio como vendedor. Paguei toda a minha faculdade com isso. Quantas vezes eu trabalhava na loja Zogby, vendia tecidos, sedas, setor de sedas. Entrava cliente e derrubava a loja. Pior, saía de lá sem levar nada. Aí é para matar, né? Aí você quer chorar de joelho, não é verdade? Aí o que você faz? Paga hora extra para o funcionário? Se tiver sistema de banco de horas, não. E tem alguns sindicatos que já negociaram uma compensação automática dentro da semana. Né? Então precisamos sempre entender como acontece no nosso caso e ver a melhor aplicação desse modelo dentro do nosso caso. Precisa sim um cuidadinho para aplicar, mas eu queria que vocês conhecessem e olhassem com carinho para essa situação, tá bom? Férias. Antigamente, férias não podiam ser fracionadas para pessoas com menos de 18 e mais de 50, e quando fracionava era em 2 vezes. Agora não, agora você fraciona férias em 3 vezes e qualquer pessoa pode fracionar. Lembrando que isso é uma liberdade do empresário. Ele que diz quando o empregado tira férias e se o empregado pode parcelar as férias ou não. Mas quando a gente procura aumento da qualidade de vida do funcionário para retenção de talentos, eu dou liberdade para o funcionário. Parcelas que não integram remuneração. Se você não sabia, ficou mais barata a tua folha de pagamento, tá? Pelo menos de 2018 para cá. Antigamente, qualquer papel de bala, qualquer bala, aliás, que você tirasse do bolso e desse para o funcionário, qualquer pirulito que você desse para o funcionário, incorporava no cálculo de trabalho. E aí refletia em 13º, férias, adicional de férias, refletia no INSS, no FGTS, tudo incorporava o salário, tudo que você queria pagar incorporava. Era uma porcaria. Aí o legislador viu que a coisa estava ruim, que não presta assim, então ele esclareceu a regra. Ele falou o seguinte: o que integra salário é o valor que você paga, a título de... O que integra remuneração, aliás, é o salário que você combinou com ele, mais comissões, caso ele seja um funcionário comissionado, e as gratificações por lei determinadas. Ponto. Nada mais integra. Nem prêmios, nem abonos, nem diárias, nem auxílios, nem ajudas, nada disso integra mais salário. Então ficou mais barato a folha de pagamento para quem tem uma política de remuneração variável para funcionários. Ok? Que tem uma política aí de benefícios para tentar fazer retenção de talentos, aumento de produtividade, ok? Então agora a gente tem mais estratégias de gestão de pessoas para usar, porque não vai pesar necessariamente na folha de salário, tá bom? Vamos avançar. Rescisão. Antigamente você mandava uma pessoa embora porque ele pedia. Ah, me manda embora, eu quero levantar o meu fundo de garantia, eu te devolvo a multa de 40%. E às vezes ele embolsava a multa de 40%, não devolvia. Isso é bandidagem, né? Mas de qualquer forma era bandidagem de qualquer maneira, porque nunca pôde fazer isso. E isso sempre foi fraude. Tanto o empresário fazia fraude, como o empregado fazia fraude também. Ah, me manda embora porque eu não quero mais, eu quero levantar o fundo de garantia. Fraude. Se você quer ser mandado embora, peça demissão. Ponto. Se eu quero mandar embora, eu mando embora. Com justa causa, não pagando nada, ou sem justa causa, pagando o que eu tenho que pagar. Por exemplo, 40% de multa do FGTS, mais 10% para o governo. Só que o governo abriu mão de 10%, e agora o que era 40%, é ainda, aliás, quando se trata desse acordo, ele permite que você faça o acordo
pagando 20% do FGTS, e o funcionário não tem direito a seguro-desemprego. Lógico, né? Ele pediu demissão, não precisa do trabalho. Então não precisa de seguro-desemprego também. Mas o FGTS que ele vai levantar está limitado a 80% apenas, tá? Deixa eu falar rapidamente para vocês sobre essas leis que surgiram por causa da pandemia, né? Você vivenciou isso, eu sei que você vivenciou. Para uns pesou mais, para outros pesou menos, para a maioria pesou bastante. E teve para algumas pessoas que não pesou. Teve gente que ganhou dinheiro loucamente nessa fase. Mas é uma exceção, não é regra, tá bom? E aí, gente, surgiram as MPs. Quando surgiu a pandemia e o lockdown, fecha a porta e para tudo, e praticamente o país entrou em estado de letargia, que vamos ficar em casa trancado, olhando pela frestinha. Tinha gente que não abria nem para receber a pizza, mandava o entregador deixar na calçada. Eu vi isso acontecer, por isso que eu estou falando. Mas, no começo ninguém sabia da extensão real do problema, né? Aí o governo tentou solucionar. O que eu vou fazer como governo? Bom, eu vou editar 2 MPs. A 927 veio e colocou lá o teletrabalho, antecipação de férias, férias coletiva, você negociar feriado, banco de hora, só que essa MP não foi convertida em lei, então ela caducou, esquece tudo isso. Mas tudo que você está vendo aqui ainda é aplicável dentro da CLT, não dentro da MP, que estava mais facilitado, ampliada a aplicação, mas permanece a possibilidade de você usar esses institutos por causa da CLT, tá bom? Agora, a MP 936, que é aquela que fez a redução de salário, que fez a redução de jornada com redução de salário ou a suspensão, essa continua valendo. Essa aqui, show de bola, virou lei, ajudou gente pra caramba, tanto que ela sofreu 2 revisões aí, ela já ampliou 2 vezes o prazo de duração, e estão aí alguns burburidos de que vai continuar até o fim do ano. Tá? Depende aí do governo fazer algumas continhas de chegada, porque o governo é que está pagando essa conta e tem limite para tudo. O governo também não tem dinheiro para queimar. Tanto que faz dívida pública, né? Talvez você seja novo, não lembre, mas há 35 anos atrás, nós tínhamos inflação de 1000% ao ano, quase. Você tem ideia do que é isso? Maxi inflação? Pois é, alguns países quebraram por causa disso. Então, a gente está tentando não entrar num ciclo vicioso de fazer tanta dívida pública a ponto de quebrar como país. Por isso que o governo está tentando estudar as possibilidades. Mas hoje nós temos aí o apoio da Lei 14.020, que foi a transformação da 936, e aquilo que foi definido para redução de jornada era, a princípio, de 90 dias. De 90 foi para 120, de 120 virou 180, e estamos aí com a perspectiva de uma nova ampliação de prazo, tá bom? Então eu reduzo a jornada e o governo complementa a diferença. O funcionário que recebe até um salário mínimo e meio, ele não sente, porque o governo limitou os pagamentos dele ao valor do seguro-desemprego, e o valor do seguro-desemprego é no máximo R$ 1.813. Então, quem reduziu a jornada em 25%, o governo complementou com 25% com base no seguro-desemprego. Não perde o trabalhador direito ao seguro-desemprego no caso de demissão. Fica tranquilo, ele não perde. Isso é certo. Mas é lá daquele fundo que está saindo o dinheiro. Ah, reduziu em 50%, o governo complementa com 50%. Ah, reduziu em 75%, o governo complementa com 75%. Quem recebe até um salário mínimo e meio não sente. Quem recebe mais que isso começa a sentir perda real. Tá bom? Aí tem uma tabelinha aqui que você vai receber essa tabelinha, que a Jaque vai passar esse material para vocês, tá bom? Todos esses slides. A suspensão do contrato de trabalho começou lá com 60 dias, depois foi para 120 e agora ampliada a 180 dias. O geral é o seguinte, não dá para passar mais do que a lei determina de prazo. Se é 180 dias, a soma de suspensão com redução não pode passar de 180. Tá bom? Quando vier a próxima ampliação, a gente vai considerar isso também. Será nova ampliação, não podendo ultrapassar a soma de suspensão e redução, não pode ultrapassar o teto máximo de prazo que vai ser dado. É sempre feito por acordo coletivo, por acordo individual, e tem que dar
um comunicado para o funcionário com 2 dias de antecedência, para ele ter tempo de pensar. Tá bom? Se você não usou, tá em tempo de usar. Você pode usar se você tiver com dificuldade. Eu recomendo evitar ao máximo. Não use se você não precisar. Chegue no seu limite, mas não use se você não precisar. Por quê? É bom para quem vai continuar com saúde financeira. Teve gente que fez o acordo de suspensão ou de redução, porque achou que a crise ia acabar logo ali em 60 dias, não acabou em 60, não acabou em 90, não acabou em 120, estamos com 180 dias e para muita gente a crise não acabou ainda. E o cara não teve volume de trabalho e muitos quebraram no meio do caminho. Só que aí é que veio o problema. Quem fez redução ou suspensão deu estabilidade para o funcionário pelo mesmo período da redução ou da suspensão. Se ele teve 90 dias de redução, ele tem 90 dias de estabilidade, depois que acabar a redução. Se ele fez suspensão agora por 180 dias, 180 dias de estabilidade para o funcionário. Só que o cara quebrou no meio do caminho. E agora ele ainda por cima tem a estabilidade do funcionário para pagar. E sabe o que é essa estabilidade? É pagar o salário que era devido no período. Tem um cálculo lá. Tem uma tabelinha para calcular, mas ficou mais caro, muito mais caro. A suspensão, ela tinha uma regrinha para a empresa que estava no Simples Nacional, a empresa que não estava no Simples Nacional, né? O governo ajudou com 100% quem estava no Simples Nacional, a empresa, e só com 70% quem estava fora do Simples, e a empresa tinha que pagar outros 30% para complementar. Agora, tem uma tabelinha para essa estabilidade aí para os funcionários, mas normalmente fica muito pesado para quem vai quebrar. Para quem não vai quebrar, dá para administrar, não vai mandar o funcionário embora mesmo, segue a vida, tá bom? O empregado com contrato de trabalho intermitente, esse ficou limitado o BPER, que é o auxílio emergencial, o BPER, que é o auxílio emergencial, ele ficou limitado a R$600, que é o Corona Voucher lá. Então, quem tem contrato intermitente, não importa quantos contratos tem na carteira, ele recebe um BPER por mês, R$600 por mês, tá bom? O recebimento do benefício emergencial não impede nem altera o valor do seguro-desemprego, só para o cara ficar tranquilo que ele não vai perder o seguro-desemprego, mesmo tendo tido a suspensão ou redução. E o empregado que tem mais de um vínculo, ele tem às vezes 2 empregos, ele recebe de cada um dos empregos. Lógico, ele tem 2 porque ele precisa de 2, não é porque ele gosta, com certeza. Ok? Outras medidas. A empresa que ajudar complementando valores para os empregados que estão com prejuízo de salário, aí, que é o caso daqueles 30% para a empresa que não está no Simples, tem uma garantia do governo que isso não vai integrar salário, ele vai poder abater da declaração de imposto de renda da empresa, tá bom? Aliás, vai poder abater da contribuição social sobre o lucro líquido. Não é uma coisa que interesse para a gente que está no Simples Nacional, tá? Isso interessa para grandes empresas que estão no lucro real ou no lucro presumido. Funcionária gestante tem estabilidade, tá bom? A estabilidade dela é de 5 meses após o parto. Então, se ela teve redução da jornada ou suspensão da jornada, 5 meses depois do parto é que eu começo a calcular a estabilidade dela, pelo mesmo período que ela teve de redução ou de suspensão, tá bom? É importante isso, tá? Caso de empregada gestante. Está vedada, não é possível demitir sem justa causa empregado com deficiência, até o dia 31 de dezembro, porque o estado de calamidade pública está declarado até o dia 31 de dezembro, tá bom? E empregado que teve aviso prévio dado, se o empresário quiser, ele pode cancelar o aviso prévio. Antes não podia, agora você pode cancelar, tá bom? É uma garantia. Mas por um fim humanitário. Agora, uma última questão, pela curiosidade dela, eu trago para vocês. Vocês viram muitas notícias, provavelmente, daquela grande rede de churrascaria, Fogo de Chão, que mandou embora lá 400, 500 funcionários e mandou a conta para o governo pagar. Você me mandou fechar, eu estou mandando todo mundo embora porque eu não posso pagar e agora eu vou mandar a conta para você, governo, pagar. Claro que não ia dar certo, né, gente? O governo também é vítima. Ele não mandou fechar porque é bonito fechar. Ele mandou fechar porque ninguém sabia o que ia acontecer. Ele mandou fechar porque o problema podia trazer um aspecto apocalíptico. Ninguém sabia.
Então, o caso fortuito e a força maior que alcançou o empresário também alcançou o governo. E aí, quando o Fogo de Chão invocou o artigo 486 da CLT, que estava escrito lá, né? Está escrito na CLT, se o governo mandar paralisar, o governo paga a conta. Mas o governo, a CLT está falando, vai construir um viaduto, vai ter que abrir aqui uma galeria pluvial na rua, fecha a rua. É nesse caso, né, gente? Não é para um caso de calamidade pública, lógico. Aí veio o legislador e teve que colocar o artigo 29 nessa nova lei que virou a MP 936. Olha, artigo 29, não se aplica o caso da 486 em caso de calamidade pública. Pronto. Lógico, né, gente? O Ministério Público deu uma fumada, mas deu uma fumada na Fogo de Chão, vocês não têm ideia. No dia seguinte que eles anunciaram que não iam pagar, o Ministério Público mandou lá uma multa de não sei quantos milhões para eles pagarem. E seria cobrado dia a dia o valor da multa se eles não pagassem. Mas na hora eles foram lá e pagaram, né? Na hora. Voltou atrás, acabou, esquece tudo que eu disse. Foi uma bobagem que eu sofri aqui. Bom, gente, e aí? Tudo isso que eu falei, será que tem alguma perspectiva de repensar modelo de negócio? Será que dá para trabalhar com segurança no formato que melhor me atenda? Olha, a resposta não está pronta, não tem fórmula matemática, tem bastante estudo e eu posso ajudar vocês nisso, tá bom? Se qualquer um de vocês desejar apoio para a gente repensar algum desses pontos que eu comentei, discutimos aqui, por favor, eu te deixo muito à vontade para você me contatar. Ô Jaque, nós estamos com aquela agenda de consultoria aberta? Oi, Mercadante, eu estou sem acesso a ela aqui, mas a gente pode deixar no grupo depois. O link o pessoal pode agendar. Pode. Escuta, faz isso então, disponibiliza para eles a agenda de consultoria. Gente, se vocês quiserem, por favor, pede para o grupo aí, pede no grupo, e eu vou te atender, tá bom? Para a gente repensar. De repente a gente tem algo bacana para fazer para reduzir seus custos, para aumentar aí a sua lucratividade, a sua rentabilidade, tá bem? Estou super à sua disposição e com vontade de ajudar. Então, vamos pensar juntos, tá bem? Estamos separados pelo espaço, mas estamos juntos aqui num só propósito, meus amigos. Meu desejo é ver cada um de vocês tendo vitória nesse período difícil e que cada um de vocês saia mais fortalecido desse momento que nós estamos vivendo. Espero que tenha sido bom para vocês e estou à disposição para responder perguntas, tá bem? Se alguém não tiver perguntas agora, pode mandar depois, respondo depois também. E se você quiser ir embora já, meu muito obrigado, Deus abençoe, um bom final de semana e um bom feriado na segunda-feira, tá bem? Um bom dia das crianças para quem é criança aqui. Jaque. Muito obrigada, Mercadante, obrigada, pessoal. Teve uma dúvida lá atrás sobre MEI, eu não consegui pegar se você respondeu. Do André, ele fez duas perguntas. A primeira, ele falou se o MEI pode contratar trabalhos temporários e terceirizados para poder prestar um serviço a um cliente final. Essa foi a primeira. Depende, né, André? Aquilo que eu comentei, depende muito de formatação, depende da relação como ela está acontecendo, como foi desenhada essa relação. Depende do trabalho que vai ser feito, da forma como o trabalho vai ser feito e de como você se relaciona com a pessoa que executa o trabalho, tá bom? Agora, eu não entendi, apareceu aqui para mim a explosão, o que significa isso? Também não entendi, Mercadante. Foi muito importante sua explanação, parabéns, obrigada, abraços, foi a mensagem do Orlando. Obrigado, Orlando. O que o André colocou também não entendi de explosão. E tinha uma outra questão aqui. Não, agora que eu entendi, DJ Explosão, DJ Explosão está dizendo que não foi o André, foi a Explosão que perguntou. Desculpa, olha, confundi as pessoas. O Explosão, faz assim, olha, é aquilo que eu mencionei, depende, tá bom? Confundi. Mas depende de algo que a gente precisa e pode conversar.
Então, me chama, por favor, vamos combinar para a gente entender a atividade que vai ser feita, a forma como vai ser feita e como você se relacionará com essa atividade, tá bom? Essas 3 variáveis têm que ser consideradas para eu poder dar uma resposta legal para você. Alguém está perguntando. Tem mais uma pergunta do Explosão. Cadê? Não. Deixa eu ver. Talvez a pergunta fuja do assunto, mas falando de MEI, o empregado dele, do MEI, eu imagino, ao ser demitido, tem direito a seguro-desemprego e PIS? Ô, meu amigo, o empregado não tem culpa do que o patrão escolheu fazer da vida. Empregado é empregado, a lei não faz diferença nenhuma entre mega empresa e MEI, tá bom? Empregado é empregado. É só olhar a convenção coletiva da categoria e é só olhar os direitos que o funcionário tem, são os mesmos, ok? Se eu sou funcionário da ArcelorMittal ou se eu sou funcionário do seu Zé das Couves, é tudo igual, tá bom? Quem vai mandar aqui é a CLT, ponto, que é igual para todo mundo, e a convenção coletiva, que às vezes faz alguma diferenciação conforme classe de trabalhador, mas não em relação ao tipo de empresa, em relação à classe de trabalhador. Joia, Mercadante. Acho que é isso. Muito obrigada a todos. Parabéns pela explicação. Desejo um ótimo fim de semana para todo mundo. Continuem contando com o Sebrae. A gente vai disponibilizar o material e o link ali, caso alguém queira agendar alguma consultoria no grupo, tá? Até terça-feira a gente disponibiliza isso. Na segunda o Sebrae não abre, mas até terça-feira a gente faz isso então, tá bom? Uma ótima noite a todos. Um abraço, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.